Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É um motivo de alegria de poder estar aqui nesta noite para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Fábio Pinheiro que fez esse convite para estar aqui ministrando a palavra. Quando estamos diante de um ato como este, eu sempre digo que é uma questão de privilégio e responsabilidade. Privilégio porque compartilhar a palavra do Senhor, falar do Evangelho, é algo que os anjos almejaram, mas não foi permitido eles descerem aqui para fazer essa tarefa e Deus deu a nós. Responsabilidade porque anunciar as boas novas de salvação de Jesus Cristo continua sendo uma responsabilidade nossa, da igreja, do povo de Deus. Então convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo São Mateus. Repito, Mateus, capítulo de número 24, versículos 36 até o 44. O tema que eu dei essa mensagem é a importância da vigilância para a volta de Jesus Cristo. Todos encontraram um texto? Você guarde que nós vamos consultar esse texto ao longo da mensagem. Mateus 24, a partir do versículo 36, diz: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Palavras de Jesus aqui. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Então eu penso que uma das primeiras coisas que você fez ao sair da sua casa para vir aqui foi trancar as portas. Isso é tão óbvio. Chegando aqui, você estacionou o carro, quem veio de carro, e trancou as portas. Nós temos um molho de chaves, porque nós vivemos um mundo de insegurança. Nós não podemos ter convicção de que nada vai acontecer, por isso vigilância é algo que tem que acontecer 24 horas. Tem aqui pessoas que são policiais militares e tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando eles chegam num estacionamento público, na garagem, a maioria estaciona de ré. Questão de vigilância. São pequenas observações e hábitos que uma pessoa vigilante tem, porque essas que estão vigilantes não são surpreendidos. É maravilhoso saber que nós também somos convidados à vigilância, e o próprio Jesus, ele deu essa exortação aqui, desse texto, de Mateus 24, serviu para os judeus daquela época, serve para todos os crentes em todas as épocas, a questão da vigilância. Hoje pela manhã estávamos na escola bíblica dominical. Abro parênteses aqui, nós temos uma classe que se chama Wycliffe, e essa classe é em inglês, juntamente com a minha esposa, nós temos essa classe, né? E nós estávamos fazendo ali, e um dos jovens, nós falávamos sobre essa questão do tempo de Deus, o tempo.
A gente fica com as nossas expectativas, e era a expectativa dos discípulos, quando acontecerá estas coisas? E eu estava conversando com um jovem, dizendo, olha, na verdade nós temos que entender que a palavra tempo tem vários significados. Eu expliquei, olha, tem um tempo que é o cronos, né, do grego, o cronômetro, onde você pode medir, e tem o tempo de Deus que não pode ser medido. O apóstolo São Pedro escreveu em uma das suas cartas, dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, mas o Senhor não tarda na sua promessa. Um dia Ele vai voltar. Eu fiquei observando aqui, né, as irmãs aqui da nossa igreja cantaram, um dia Cristo, um dia tudo irá findar, um dia Jesus, Ele voltará. Eu tenho aqui também, anotei um cântico da harpa cristã, número 48, diz, um dia Cristo voltará ao ascender o Prometeu, do modo que subiu, virá, e há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Né? É bom lembrar dessas coisas, um dia sim, Jesus vai voltar, e nós devemos falar isso, porque é aqui uma advertência para você que está aqui, porque ele citou aqui, alguns tipos de advertência para a vigilância. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é necessário estar alerta. É necessário estar alerta. Guarda essa palavra, alerta. Vigilância é para aqueles que estão alertas. E Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu antes do dilúvio, meus irmãos? Está em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8. Aquele homem foi chamado por Deus. Deus deu uma missão para ele. Construa um grande barco, uma arca, porque a terra vai ser destruída com água. O pecado passou dos limites. Deus decidiu destruir a terra. E aquele homem obediente, Noé, levou anos e anos construindo uma arca, um barco enorme, onde não existia rio por perto. E o que aconteceu, meus irmãos? O texto deixa bem claro, as pessoas zombavam dele. Olha esse velho caduca, o que ele está fazendo? Um barco onde não tem rio, onde não tem mar. Mas ele foi obediente. E todas as pessoas que passavam perguntavam, o que é esse barco? A mensagem dele era a mesma. Deus vai destruir esta terra com água. E eu estou construindo esse barco porque a arca era símbolo de salvação, de proteção. A arca foi construída com esse objetivo. Mas aqui diz o versículo 38, se você está com a sua Bíblia aberta, nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam. O texto de Lucas vai dizer que eles se davam a glutonarias, comida desordenada. Todos nós precisamos comer e beber, mas nem toda comida é boa, e o excesso também faz mal, e nem toda bebida é boa. Aqui está falando que a bebida, eles estavam excedendo nas bebidas alcoólicas, eles se embriagavam. Tem alguma diferença para os dias de hoje, meus irmãos? Se você for procurar na sua cidade o número de alcoólatras, é enorme. E o pior alcoólatra é aquele que não se reconhece, não é verdade? Que diz que não precisa de ajuda. Mas nós vemos que Deus, Ele deseja salvar a todos. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hoje, quando nós estávamos vindo para cá, os meus filhos no carro começaram a cantar um hino que falava sobre a volta de Cristo. E eu fiquei correndo, olha, eles nem sabem que eu vou falar sobre isso hoje. Mas eles estavam cantando ali atrás, e eu fiquei pensando, você já pensou Jesus volta hoje? Agora? Pode ser. Nós precisamos estar atentos, porque Ele prometeu e vai chegar e vai pegar muita gente de surpresa. E eles não perceberam. Noé concluiu o trabalho e de repente começou os sinais. Do nada, casais de animais começaram a vir e entrar na arca. As pessoas estavam vindo os sinais. Eu disse, peraí,
de onde está vindo tanto animal? Um casal de cada um, e todos vão entrando dentro da arca. Sinais. E as pessoas estão vendo sinais nos nossos dias, mas às vezes não estão prestando atenção. Continuam se dando às festas, às bebedeiras, e se esquecem que Deus vai cumprir a sua palavra. E aí, eles não perceberam quando Deus disse: olha, convide meus irmãos, prestem atenção. E se alguém, naquele momento, dissesse: eu vou entrar nessa arca, não vou perder nada mesmo, que ele estocou tanta comida lá dentro, vou lá. Seria salvo ou não seria? Seria salvo. E ele fez uma arca grande, era para caber muitas pessoas, porque eles eram apenas 8 pessoas, Noé, a esposa e os filhos, eram poucos. Os animais entraram, e aqui eu fico pensando, essa é uma outra realidade. A Bíblia diz: atentai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ela. Jesus também advertiu que larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então Jesus já nos advertiu que a quantidade de salvos será menor do que a quantidade de perdidos. Parou para pensar nisso? O número de salvos será menor. Uma vez os meus filhos fizeram essa pergunta: mas pai, a questão, né? Por que tanta gente vai se perder? Todo mundo faz essas perguntas, né? As crianças, os adultos também. E a Bíblia deixa bem claro: Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, por que o inferno vai estar cheio de pessoas? Vai ter pessoas lá, não é porque Deus não teve misericórdia, Deus ama a todos, mas eles vão para lá por escolha própria, porque recusaram a salvação proposta por Deus, que está em Jesus Cristo, o Filho dele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Religião não salva ninguém. Nós estávamos, né, no povoado Vaza Barris, ontem, sábado, né, com os multiplicadores da esperança, ali falando de Jesus para as pessoas. E ali, tantos ouviram. Do outro lado da rua onde estávamos fazendo o programa, tinha um bar, cheio de pessoas bebendo, com a sinuca lá. Estavam ouvindo o Evangelho, meus irmãos. Então, coisas, não tem nada novo aqui. Jesus falou e vai se cumprir. A Bíblia falou aqui, aconteceu no passado, se repete. Os homens não se aperceberam. Noé entrou dentro da arca, fechou a porta, e o povo nem se deu conta que a proteção estava lá dentro. Eu fico pensando, aqui é um tipo de arca, viu? A igreja. Estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Deus está aqui no nosso meio. Proteção maior do que a dele não existe. Mas quanta gente que deveria estar aqui, poderia estar aqui, não está aqui, não deseja. Repito aqui, a igreja não salva quem salva Jesus, mas é importante seguir o caminho, seguir os passos de Jesus, enquanto é dia, enquanto há tempo. E aqui vem a segunda importância que eu quero mencionar nessa noite. A primeira foi estar alerta. Segundo, fique atento. Fique atento. Veja os acontecimentos à sua volta. Interprete os sinais. Eu vejo que hoje nós estamos numa geração, né, onde as pessoas ficam muito para baixo e perdem a conexão um pouco com a realidade à nossa volta. E hoje, às vezes, as crianças e os jovens não sabem nem olhar as estações. Olhar assim e dizer, vai chover. Não sabe ler as nuvens, né? A nuvem branca é nuvem normal, a nuvem mais cinzenta, cinza escuro, está carregada, vai cair a chuva. As pessoas não sabem nem ler os sinais das estações. Da mesma forma, nós temos que estar atentos,
para entender os sinais que estão acontecendo à nossa volta. Porque Jesus está voltando. E só vai subir quem estiver preparado, esperando. Eles não perceberam que ele entrou, fechou a porta. E depois, o que aconteceu? A história é muito conhecida. Chegaram, quando começaram a cair as gotinhas de água, uma gotinha de água normal, é como uma chuvinha. Mas a chuva começou a engrossar, e a chuva não parava, e começou a inundação. Pensa nas ruas alagadas da cidade, né? Temos os nossos irmãos de Recife aqui, né? A coisa lá, quando alaga, né? Estive há poucos dias ali, eu vejo que algumas cidades alagam mesmo. Uma chuvinha de nada. Agora imagine vários dias e noites. E de repente, quando as pessoas viram subir, aí foram na arca para bater. Noé, abre-nos a porta. Mas já era tarde, a porta estava fechada. Pense, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui anunciando o Evangelho, você está ouvindo. Nós vamos te dar a oportunidade hoje para aceitar Jesus, a salvação, para que os seus pecados sejam perdoados, para que o teu nome seja escrito no livro da vida e você possa estar preparado para entrar na grande cidade pelas portas. Jesus está aqui, está falando para você. Não deixe para amanhã, porque pode ser tarde, como foi para aquele povo lá da época de Noé. Bateram, mas a porta já estava fechada. E a Bíblia diz, Jesus repete aqui o texto, que veio o dilúvio e levou a todos. E Jesus conclui dizendo, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus estava falando dele mesmo, assim vai ser do mesmo jeitinho quando eu voltar. Fique atento, meus irmãos. Estejamos atentos, meus irmãos, irmãs, amigas. Aqui Jesus pegou os detalhes. 2 estavam no campo. Um foi levado e o outro ficou. Me faz pensar nas criaturas de Deus do sexo masculino. Os bebês, os garotos, os meninos, os jovens, os homens, os idosos. Lá, pense agora você no seu olhar de trabalho, você consegue memorizar as pessoas à sua volta, do seu chefe, de todos os cargos. Quem vai subir, quem vai ficar? 2 mulheres trabalhando na hora, e uma sobe e a outra fica. Tem um filme que talvez você já assistiu, gratuitamente, você encontra no YouTube, Deixados para Trás. Fala claramente sobre isso. Todo mundo ali, na hora que ninguém está esperando, de repente, já pensou? As mamães no parquinho, brincando com seus bebês, e de repente mostra no filme, as balanças ficam vazias, os carrinhos de bebê vazios. Jesus voltou e levou as crianças. No ônibus, imagina os aviões, nós cantamos, né? O rei está voltando, o rei está voltando. Depois diz uma da estrofe, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Imagina. Eu vi certa vez alguém dizer que as companhias aéreas, eles costumam, se eles sabem que um piloto é crente, ele vai procurar um copiloto que não acredita na fé, para que estejam os 2 juntos. Já pensou? Até quem não acredita, diz, olha, se por um acaso isso que eles falam é verdade, não é bom que tenha um piloto e um copiloto que creia na mesma coisa, porque senão o avião vai ficar desgovernado e aí vai ser uma... Já pensou, meus irmãos? Regras de companhias aéreas não ditas publicamente. Devemos estar preparados. Jesus vai voltar. Então, em primeiro lugar, fica alerta. Segundo lugar, fique atento. Terceiro lugar, fique pronto. Prontidão. Aqui eu leio o versículo 43. Considerai, pois, isso. O pai da família, se ele soubesse a que hora da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós apercebidos, ou seja, prontos, porque o Filho do Homem há de voltar na hora
em que não penseis. Que silêncio aqui, mas é normal. É um tempo, uma mensagem para refletir na nossa situação. Tem algumas coisas que vai diminuir um pouco nas pregações das igrejas, é sobre isso, a volta de Cristo. Porque tem tanta coisa que é pregada por aí, né? Mas a volta de Cristo eu achei importante de dizer, porque nós precisamos estar alertados. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar prontos, porque Jesus voltará. Ele deseja que você esteja pronto. Concluindo aqui, quando as pessoas perguntam, ei, por quê? Deus é um Deus de amor, não é? É um Deus de amor. E por que então vocês dizem que quem não crê nele vai para o inferno? Um Deus bom não vai mandar ninguém para o inferno? Eu respondo aqui, é a Bíblia que responde, na verdade. Aqui quando diz que a porta é larga e o caminho espaçoso, e são muitos os que entram, é uma escolha deles. Então, o inferno vai estar cheio de pessoas que recusaram a salvação de Deus, o presente que Deus deu. E o céu vai estar reservado para aqueles que espontaneamente disseram, eu quero ir para lá. Tem um canto que diz, eu queria ir para lá se eu pudesse estar lá. É um desejo que nós temos, nós almejamos por esse momento. Então não deixe que as coisas da vida, os problemas daqui, tire a sua concentração, esteja pronto. Salve-se primeiro a ti mesmo antes de pensar nos outros. É interessante quando nós embarcamos no avião, né? Os comissários, as comissárias, eles repetem isso a cada voo. Ou seja, se houver uma despressurização da cabine, as máscaras vão cair do compartimento, e o que você tem que fazer? Primeiro coloque a sua. Antes de ajudar a sua criança, o seu filho, pessoas vulneráveis, coloque primeiro a sua. E aí é importante, meus irmãos, porque na hora que acontece, as pessoas estão pensando para cá e para lá. Você está pronto? Eu desejo estar pronto, eu estou pronto. Então Jesus te traz aqui, o Senhor te traz aqui para que hoje você saia daqui com essa certeza. Porque o sonho de todos os cristãos, sabe qual é? Que Jesus volte durante o culto. Vai ser tão bom. Estamos aqui cantando, louvando e subimos já cantando. Mas quem sabe não vai ser neste momento. Vai ser no momento da sua prova, da sua luta, no momento que você não está esperando. Vai ser de dia e de noite. Pouco importa que uma parte do planeta é de dia ou da outra parte de noite, não sei. Mas todo olho o verá. A Bíblia diz que os céus passarão como um estrondo. E o Filho do Homem, ao som da trombeta, juntamente com os anjos de Deus, virão para fazer a colheita. Outro dia, no período da minha meditação, estava lendo o texto, né, da seara, quando foi plantado o trigo, o inimigo veio e colocou o joio, e os empregados notaram, chegaram para o Senhor, para o mestre, e disse, olha, quem que foi que fez isso? O patrão, o Senhor disse, foi o inimigo que fez isso. E eles falaram, vamos lá para arrancar o joio? Não, deixa crescer. Deixa crescer. Na hora da colheita, vai ser levado o joio para o celeiro. O trigo para o celeiro, e o joio vai ser queimado pelo fogo. Meus irmãos, os discípulos não entenderam, pediram para Jesus explicar. E ele falou, deu a explicação clara. O inimigo é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não deseja que as pessoas sejam salvas, porque ele quer povoar o inferno. Ele já sabe que a maioria está com Deus, né? Sempre costumo repetir. Satanás, ele levou 1/3 dos anjos na sua rebelião contra Deus, que se tornaram os demônios, estão aqui atuando na terra.
mas 2/3 ficaram com Deus e ainda tem um salvo de todas as épocas. Povos de todas as raças, línguas, tribos e nações que estarão diante do trono do Cordeiro, como viu João no Apocalipse. A maioria já está lá, tudo já está preparado. Portanto, esteja alerta, esteja atento, esteja pronto, porque Satanás, ele vai fazer de tudo para que você perca a sua vigilância, para que você baixe a sua guarda e você perca o maior evento que pode acontecer nesta terra, que vai ser a volta de Cristo. Que Deus ajude a mim e a você a estarmos preparados. A Bíblia diz que nós devemos cantar Maranata, né? Nós cantamos Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata significa em hebraico venha Senhor, é uma expressão venha, é um pedido, venha rápido. Que possamos estar preparados para que esse dia não te pegue e não nos pegue de surpresa. Portanto, se você está aqui, eu queria convidar alguém. Jesus te trouxe aqui. Se você está aqui hoje, essa mensagem, quem sabe é para você. Se você não se sente preparado, faça o sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Jesus está aqui para salvar. Jesus está aqui para libertar. Jesus estará aqui para perdoar os seus pecados. Está vindo uma pessoa? Pode vir. Jesus está aqui. A igreja continua orando. O Senhor está aqui para salvar, para libertar. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Não se acanhe, Jesus está aqui. Ele deseja que você tenha uma nova vida. Tem alguém aqui também? Quem sabe? Tem alguém aqui, quem sabe, que se afastou dos caminhos do Senhor. A fé, né, não é mais aquela forte. Quer voltar para Jesus? Venha hoje. Venha aqui, vamos orar por você. Não deixe essa oportunidade passar. Deus está aqui e deseja que você seja salvo. Quem sabe você que está nos acompanhando nas redes sociais, no canal da igreja, não sei nem quando você vai assistir esse vídeo, esse filme, mas se é o seu caso, aí onde você estiver, confesse os seus pecados, peça perdão a Jesus. Ele vai perdoar os seus pecados, te dar uma nova vida, para que você possa ter a mesma convicção que nós temos. Estamos prontos, atentos para a volta de Cristo. Como é o seu nome? Silvânia. Nós vamos orar por você. Ok. Então ela é mãe de uma das alunas da Kadosh. Seja bem-vindo entre nós. Estamos muito contentes. Uma alegria também, né, para você, né? Sua mamãe aqui aceitando a Jesus. Gente, o apelo está aberto, o convite. Tem mais alguém? Venha. Não faça como o povo lá da época de Noé, né? Estava convidando e eles negligenciaram. Você não sabe se hoje é a última escolha, a última chance que Deus te dá. Não deixa para amanhã. Vem cá, nós vamos orar por você. Grupo de louvor, canta. Apaga o seu passado e não desiste de você. Cantemos juntos. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Vamos colocar de pé. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Tem mais alguém? Estamos aguardando você. Estamos aguardando você. Tem mais alguém que deseja aceitar Jesus nessa noite? Vem aqui. Não se acanhe.
Não se acanhe. A igreja está aqui de braços abertos e Jesus está de braços abertos para te receber. Que você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Venha. Tem mais alguém? Estamos aguardando você. Alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui. Nós vamos orar por você. Se não tem, que Deus continue te abençoando. Que Deus te conceda outras oportunidades, que você possa ter essa mesma prontidão, essa mesma vigilância. Silvânia, pode orar comigo? A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia diz: todo aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. A maior decisão, a melhor decisão da sua vida que você está fazendo hoje. Então nós nos alegramos muito com você, para que continue firme. A família aqui está aqui, a igreja de braços abertos. Você já tem a sua filha, que é a alegria dela, né? De ter a mamãe, as duas agora andando no caminho. Vamos orar para que Deus salve toda a família. Amém? Que todos sejam salvos, né? A sua família também, em nome de Jesus. Todos. Pode orar comigo? Querido Jesus, muito obrigado pela tua salvação. Neste momento, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço também que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e que eu possa estar pronto para o momento que o Senhor me chamar, ou o momento que o Senhor buscar a tua igreja. Eu quero subir para estar contigo. Me ajuda nessa caminhada de fé que se inicia hoje. Me fortalece, dá-me forças para que eu possa continuar a minha jornada até o último dia de vida que o Senhor me der. Eu te louvo por tudo e desde já te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Que Deus continue nos dando graça para continuarmos alertas, prontos, porque Jesus Cristo está voltando. Amém.